Batista. Estamos aqui então para fazer uma apresentação da audiência pública 2020, a LOA, Lei Orçamentária Anual. O motivo dessa apresentação temos que fazer online justamente pela questão da pandemia. Outras foram apresentadas presencialmente, mas esperamos uma expectativa que o público esteja ouvindo e também estamos aí preparados para responder algumas perguntas que se fazem necessárias. Lembrando que essa audiência pública está amparada pela Constituição Federal de 88, onde obriga o Executivo, tanto o Legislativo, em fazer essa apresentação do que vai ser aplicado, o explanamento do PPA. Nós temos aqui a Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Orçamento e Finanças, formada pela Câmara, tem Eliseu Rodrigues Batista, presidente, Gederson Lins, o secretário, e o membro Paulo César Pegantines. Esses três vereadores são responsáveis pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara do Município de Alto Paraíso. Mas vamos fazer a apresentação com auxílio da contadora Mônica, contadora aqui da Câmara Municipal de Alto Paraíso, e da secretária de Finanças, também contadora da Prefeitura aqui de Alto Paraíso. Então estamos aqui para fazer essa apresentação. Dentro do possível estaremos também respondendo todos os questionamentos que vier para a gente estar respondendo. E se algumas dúvidas ainda não for bem esclarecida, estaremos também à disposição para que as pessoas possam estar nos procurando aqui na Câmara, na Prefeitura, passando também algumas explicações. Eu gostaria então que a Mônica já começasse também a falar alguma coisa, pode se apresentar e falar sobre o nosso orçamento da Câmara. Então, meu nome é Mônica, sou contadora aqui da Câmara Municipal e, mais uma vez, enfatizando a importância da audiência pública para a explanação da LOA, é um momento muito importante que nós estamos vivendo, ainda mais esse ano em especial por questões de ser um ano eleitoral. E essa discussão da LOA é tão importante porque nós vamos apresentar onde será colocado, para onde será distribuído os recursos públicos. E as pessoas, até para cobrar do administrador público, tem que ter conhecimento de onde estava planejado os recursos para ser investido. Então está aí uma importância muito grande. Claro que a gente já tem desde 88 essa obrigação de fazer audiências públicas e depois em 2000 veio a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, como é conhecido, pormenorizando ainda mais essa obrigação de prestar audiências públicas para a população, e as pessoas ainda talvez não deem essa importância para esse momento, mas é de extrema necessidade da população conhecer para onde vai parar esses recursos públicos, como é planejado. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu recebi o convite do presidente da comissão, Eliseu, vereador Eliseu. Estou feliz de estar atendendo essa solicitação da Câmara em expor o orçamento o orçamento para o exercício de 2021. Então, só lembrando que no exercício de 2021, esse orçamento é para ser aplicado em 2021. O município vai trabalhar com um orçamento então de R$ 41.927.271. Desse orçamento de 41 milhões, a Câmara tem essa parcela para aplicar no Poder Legislativo R$ 1.754.928,54, que a gente vai falar isso, como vai ser aplicado passo a passo dentro de alguns instantes. Também outra novidade, secretária, é que a Câmara nunca teve essa participação de poder ter uma reserva orçamentária para a própria Câmara destinar no que vai ser aplicado. Então é uma novidade no orçamento, acho que é a primeira vez da história da Câmara que os vereadores vai ter um valor quase de R$ 500 mil, mais de R$ 500 mil na verdade, que é R$ 503 mil, para destinar qual seria as prioridades do município. E são leis de planejamento municipal, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a que nós vamos apresentar agora, que é onde realmente fica determinado os valores para onde que vai, e também o PPA, que ele é feito de 4 em 4 anos, determinando também um planejamento. Essas três leis em conjuntos, elas sempre têm que estar, um planejamento em conjunto mesmo, tem que estar casadas as informações. Essa é uma das obrigações da administração pública.
E hoje, em especial, nós vamos então apresentar os recursos dentro da Lei Orçamentária Anual para 2021. Tem os amparos legais, né, as leis que amparam esse planejamento e também, é claro, a apresentação ao público desse planejamento. Como o Eliseu já disse, para 2021, para o exercício de 2021, a Câmara tem a previsão orçamentária de R$ 1.754.928.054. Então, esse orçamento ele vai ser distribuído nas fichas de despesas que nós vamos apresentar a seguir, para o funcionamento adequado da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Desse recurso de 1.754.000, deixa eu botar aqui, só um minutinho. Então, desse orçamento todo de R$ 1.754.928.054, essa parcela de R$ 879.928,54 já está destinado para o planejamento de gastos com despesas de folha de pagamento. E aí, nessas despesas de folha de pagamento, está incluído os subsídios dos vereadores e os salários dos servidores. Só lembrando, né, Mônica, que dentro desse valor da folha, ou melhor, no repasse geral da Câmara desse de 1 milhão, 70% tem legalidade, né, para gastar com folha e 30% com custeio e manutenção da Câmara. Mas a própria contadora ela tem esse cuidado, né, de não deixar que chegue esse limite de 70%, porque senão 30% não daria de fazer quase nada de aplicação. Embora o Poder Legislativo ele não tenha essa função de adquirir bens, de comprar bens, mas tem que se manter em si própria a questão de uma reforma da Câmara, uma compra de veículo, que a gente vai estar falando quando tiver já nossas fichas de materiais permanentes. Até uma discussão, assim, talvez seja interessante já falar, que às vezes as pessoas veem a Câmara comprando carros novos ou equipando com móveis e fica às vezes na crítica de por que não está fazendo isso para a saúde ou para a educação, mas é válido lembrar que a Câmara, esse orçamento justamente para o funcionamento do poder Legislativo. A gente não tem a função de aplicação de recursos na parte do Executivo, né? Então a gente tem que fazer funcionar bem o Poder Legislativo com esse recurso que a gente tem. Então, se está aplicando com veículos novos ou com móveis novos, é sinal que esse recurso está sendo bem aplicado naquilo que é de direito dele, né? Do funcionamento da Casa Legislativa. E aí, como o Eliseu disse do percentual de folha, realmente a gente pode gastar dos recursos que a gente tem à disponibilidade, né, do orçamento, até 70% desse valor para folha, mas a gente sempre toma cuidado para gastar o mínimo possível, ficar dentro menos do que esse limite, para que sobre orçamento, para que a Câmara tenha seus andamentos nas outras áreas também. Também vai ser destinado no planejamento R$200 mil para pagamentos de despesas de obrigações patronais, né, que é referente ao INSS, tanto dos vereadores quanto dos servidores. A folha mensal dos vereadores, pelo cálculo do que está aprovado, o subsídio deles hoje fica em torno de R$46 mil mensal, um total anual de R$552 mil. E esses R$552 mil gera R$128.284,80 de despesas de INSS. E dos servidores, uma despesa aproximada de R$22.272 mensal, que dá um total aproximado de R$267.264 anual de despesas de folha com servidores. E essas despesas dos servidores, ela dá um total aproximado de R$62 mil de despesas de INSS. Então, esses 200 mil é reservado para essa despesa. Ainda dentro da parte de despesas, né, com folha, nós temos a ficha de despesa de indenizações e restituições trabalhistas, que é
uma ficha de despesa contábil, que a gente chama. Esse valor fica lá disponibilizado para que pague os custeios com rescisões de servidores. No caso, essas despesas não é FGTS, nem outras despesas trabalhistas, multas, rescisórias, essas coisas, porque não tem, né? É simplesmente proporcional de férias e de 13º que o servidor tem de direito mesmo. Quer falar alguma coisa, Eliseu? Então, sobre a parte de equipamentos e materiais permanentes, como que funciona a parte da Câmara? Todo o dinheiro que recebemos do Executivo, a gente temos que prestar conta para o Executivo, de todos os gastos. A questão de investimento de material permanente funciona da seguinte forma: a Câmara ela tem esse poder de todo ano estar praticamente renovando os mobiliários. E com essa renovação dos mobiliários, o Executivo só tem a ganhar, porque não é que a gente está devolvendo dinheiro para o Executivo, mas estamos devolvendo os bens que são reutilizáveis. Eu vou citar como exemplo, na gestão, quando eu era presidente, a gente compramos 2 veículos para a Câmara e devolvemos 2 veículos para a Prefeitura. Então, utilizando esses veículos até hoje. Fizemos uma compra de 10 computadores, alguns outros mobiliários, e tudo que vai repondo aqui na Câmara, dando uma infraestrutura melhor para os funcionários trabalhar, também para os vereadores, mas em contrapartida também vai devolvendo para o município, porque a Câmara não pode fazer leilão desses bens, só a Prefeitura tem essa legalidade de fazer o desfazimento correto desses bens. Então, em resumo, o dinheiro da Câmara, ele vem para ser aplicado, o que não aplicar é devolvido em espécie, e quando a Câmara também faz as suas aquisições de imobiliários novos, o Executivo também ganha, porque os bens que são devolvidos ao Executivo, eles podem ser reutilizados. Então não teria prejuízo na aquisição de equipamentos permanentes. E lembrando que esse planejamento para 2021 dessa LOA, já estava previsto essa despesa com material permanente lá quando foi feito o PPA. Então, como o PPA é para 4 anos, já tinha se previsto que em 2021 iria ser feito aquisições de material permanente para a Câmara. Tem também esse valor reservado de R$15 mil, que é para capacitação de vereadores e servidores. É muito importante que para que a gente possa continuar tendo um bom desenvolvimento para os serviços, também os vereadores, para a população, que sempre tenha, né, essa capacitação, sempre vai renovando os conhecimentos, porque a legislação muda, as necessidades das pessoas mudam, o próprio governo, outras esferas maiores, né, vai mudando muitas regras, então a gente tem que atender toda essa demanda de mudanças também. E para isso a gente precisa se capacitar. Então existem cursos que o Tribunal de Contas ele fornece, normalmente são cursos gratuitos, mas às vezes muda alguma coisa na legislação e o Tribunal ainda não fez nenhum curso preparando, né, as pessoas para isso, mas aí tem empresas especializadas que fornecem essa capacitação para servidores e também para os vereadores. Então a Câmara sempre tem uma reserva para que possa atender essa necessidade. Esse ano, até por causa da pandemia, né, esse valor ele quase não foi utilizado, né, Mônica? Porque não houve cursos, né, porque os cursos gratuitos pelo tribunal, mas tem que estar presente. Então, poderia estar gastando em diárias e até em próprios cursos que são pagos. Mas na verdade não teve, então todos os servidores foram prejudicados, também os vereadores foram prejudicados entre aspas, né, porque a gente não conseguiu ter uma atualização. O tribunal também contribuiu bastante, não fizeram muitas mudanças também esse ano. Eu acho que algumas mudanças no próprio orçamento, mas algumas leis que são básicas mesmo para trabalho do ano, eles também deram essa contribuição, então não houve muita mudança. Creio eu que não houve muita mudança nessa questão de lei, até então não ficaria prejudicada a questão dos conhecimentos, né, que já tivemos de 2019, 2020 e assim por diante. E não venha a ser uma despesa, né? Eu sempre digo que custo com educação, para qualquer tipo de nível de conhecimento, ele é um investimento. Então é uma forma da Câmara também estar investindo no corpo técnico para que possa não existir nenhum problema maior, mais grave. Também, como já estava previsto no PPA, uma reforma para a Câmara Municipal, né, para 2021.
Porque é um prédio, é igual a casa da gente, precisa de dar manutenção, ou é pintura, ou infelizmente tem infiltrações aqui em Rondônia, todo mundo sabe que isso é normal acontecer nas nossas edificações. Então, assim, sempre tem manutenções a ser feitas. E a Câmara também não é diferente, é uma edificação normal, então sempre tem que ser prestado esse cuidado também com aquilo que é o imóvel da Câmara. Para esse ano agora de 2020, é válido lembrar que estava previsto também uma ampliação, né, no prédio da Câmara, mas aí por uma orientação uma recomendação, né, do Tribunal de Contas no mês de março, quando iniciou a pandemia. Então, eles recomendaram que não tivesse gastos com construções, nada que fosse além do que realmente precisaria do básico para o funcionamento do Poder Legislativo. Então, a gente achou por bem acatar essa decisão, essa recomendação do Tribunal de Contas. Eu sei que outros lugares, as câmaras não acataram essa recomendação, continuaram com as suas obras, continuaram com aquilo que estava previsto e fizeram. Mas nós achamos por bem nos atentar a isso, até porque uma pandemia ninguém sabia o rumo que ia levar, né? E o intuito era economizar no Poder Legislativo para que o Poder Executivo pudesse utilizar esses recursos que foram economizados para poder colocar em prol do funcionamento de um cuidado maior com a população. E só também, lembrando, né, como a Mônica já citou, esse dinheiro, esse orçamento que estava liberado, seria exclusivo para a manutenção do prédio. Como não houve essa manutenção até em questão da pandemia, recomendação do tribunal, provavelmente esse dinheiro ele vai ser devolvido ao executivo, não foi gastado. Aí sim o executivo pode direcionar para onde quiser, ou para uma reforma de uma escola, uma reforma de um prédio, mas isso só o executivo pode fazer. De repente as pessoas, mas não, você pode reformar o prédio da Câmara, então vamos também reformar uma escola, um posto de saúde, mas a Câmara não pode fazer isso. Ela pode devolver o dinheiro para a Prefeitura no final do ano e a Prefeitura fazer essa aplicação. O intuito foi para economizar, para ser usado realmente para cuidado por causa da pandemia. Porém, todos nós sabemos que a pandemia está tomando um rumo talvez mais leve do que se esperava, então provavelmente esse recurso será utilizado para outro fim que o Executivo julgar necessário. Nós temos também a disponibilidade no planejamento de R$30 mil para diárias. Quer falar um pouquinho sobre as diárias? As diárias também é aquela questão, mas utilizada mais para deslocamento dos próprios servidores e dos próprios vereadores quando vão para Porto Velho, para fora do município. Essa diária é só para fora do município, não existe diária aqui dentro do município. Vão na linha fazer uma vistoria, vou pegar a diária. Não, é só mesmo para capacitação de cursos, que também é uma coisa que não, pelos vereadores pouco foi utilizado. Acho poucas diárias que foram utilizadas esse ano. Está lá no portal de transparência. Eu mesmo, particularmente, inclusive, devo ter usado 2 ou 3 diárias, nada mais do que isso, até porque não houve deslocamento para a capital esse ano. Então, é um valor também que a Câmara, se não aplicar em outras finalidades, que pode fazer esse remanejamento de ficha, também será devolvido para o Executivo para fazer uma aplicação do Executivo da forma que eles acharem necessário. Tem também no planejamento R$50 mil para despesas de materiais de consumo. Esses materiais de consumo é o açúcar, é o café que se usa, né, para poder ficar sempre na disponibilidade ali do público e também dos servidores e vereadores que frequentam a Casa Legislativa, é água mineral, material de expediente que a gente utiliza, folha, tinta de impressora. Então é um recurso que fica disponibilizado para esse tipo de despesa. E são despesas necessárias. Não se compra bolacha, nem leite, nem pão. Essa despesa é estritamente aquilo que realmente é necessário, né, para o funcionamento da Casa Legislativa. E é por isso que já tem esse repasse no Executivo, porque até o que a gente compra aqui, café, todos esses combustíveis, tudo é prestado conta. Todo mês é fechado um balancete aqui enviado para a Prefeitura, porque nós temos que prestar conta do que foi aplicado esse dinheiro. Então, na verdade, a Prefeitura, nós somos um ramal do Executivo. Mas o dinheiro permanece, é um orçamento só, não existe 2 orçamentos. É um orçamento só, mas temos uma legalidade de aplicar da forma que a gente quer, mas prestando conta para o Executivo. Para não ter que, precisa de café, pegar na Prefeitura, precisa de água. Não, a Câmara tem que andar com suas próprias pernas. Mas o dinheiro é um só, que vem do Executivo, não sendo utilizado, será devolvido no final do ano.
Até para dar mais transparência, a Câmara precisa ter orçamento próprio, né? Porque como que a população vai saber quanto que a Câmara gasta se a Câmara não tiver um orçamento separadinho para ela? Então é uma das importâncias também de ter o orçamento, é único, mas tem o próprio da Câmara para utilizar aqui. Tem no orçamento essa passagem de despesa com locomoção, porque é um direito, né, para poder ser utilizado se for necessário. Mas é válido lembrar que já faz algum tempo que não é utilizada essa despesa, né, de despesa com... Nesse nosso mandato mesmo, de 2017 até agora, 2020, nunca foi utilizada uma passagem aérea, que também não houve necessidade, né, dos vereadores deslocar para fora aqui do nosso estado, na verdade. Né? Então esse valor, na verdade, seria um valor irrisório, porque tem que constar, não pode ficar zero, mas na verdade tem um bom tempo, acho que nem lembro qual foi a gestão que usou passagem aérea aqui nessa Câmara. A gente coloca no planejamento, porque como é um direito, então se acontecer a necessidade, já está ali, né, um valor pequeno também, mas para que não fique, para que se acontecer a necessidade não fique sem. Também tem R$1.000 para outros serviços de terceiros, de pessoa física. A gente também quase nunca utiliza, porque a gente sempre preza por utilizar serviços de pessoas jurídicas, porque são serviços recomendados, né, para que a gente contrate. Mas se tiver alguma necessidade de fazer algum serviço de pessoa física, a gente também tem essa disponibilidade de R$1.000. E aí, esses 280 mil, que já é uma fatia um pouco maior do que de pessoa física, né, ele é para poder cobrir as nossas contratações com pessoas jurídicas. E entra aqui a luz, o telefone, o sistema de contabilidade que a gente utiliza, né, serviços de mídia para que a gente possa estar atendendo a legislação de transparência, jardinagem. Então, tudo que tiver a ver com contratação de empresas, de serviços, está dentro dessas despesas de 280 mil. E também tem essa reserva de R$1.000 aí para a estruturação do arquivo da Câmara, que a gente ainda não conseguiu fazer. Todo ano a gente acaba abrindo essa ficha e depois termina o ano sem conseguir fazer, porque é algo que demanda um valor maior. A gente ainda não conseguiu um orçamento suficiente para poder estar atendendo essas nossas necessidades. Mas é uma necessidade da Câmara, eu tenho um sonho, assim, desde que comecei a trabalhar aqui na Câmara, para que a gente estruture os nossos arquivos de leis, né, a gente tem uma sala aqui na Câmara que já é para esses arquivos, porém ainda não atende as nossas necessidades da forma, né, que deveria, assim. Mas está no planejamento e assim que for possível a gente vai estruturar os nossos arquivos, né? É isso que nós tínhamos para apresentar de planejamento para a Câmara Municipal. Quer fazer uma pergunta, Eliseu? Então, esse é o orçamento da Câmara, um orçamento de R$1.700 e poucos mil reais. E digamos que todo ano é obrigatório a Prefeitura enviar esse orçamento. Nós temos até dia 30 agora de novembro, a Prefeitura tem até dia 30 de setembro para enviar. E nós temos até 30 de novembro para aprovar esse orçamento. Então isso já está em discussão, já é por lei, o pedido do Executivo é um pedido de uma abertura de 20%. Cabe à Câmara decidir se essa abertura pode ser de 5, de 10, de 20. Então isso é uma coisa que os vereadores vão decidir. Caso os vereadores até final de ano não aprovem o orçamento, a Prefeitura ficará sem trabalhar? Não. Continuar trabalhando, só que de uma forma mais complicada, principalmente para a parte contábil. Porque se a Câmara não aprova o orçamento, ou se o Executivo deixa de mandar um orçamento, eles vão trabalhar com o mesmo orçamento, mas na questão de utilizando um 12avos. Então todo mês teria que estar reprogramando todo o serviço. O que iria acontecer? Um caos no nosso município, porque ninguém ia conseguir trabalhar. O prefeito nenhum consegue trabalhar um 12avos, a parte contábil não consegue fazer nenhum planejamento, se caso venha acontecer. Mas eu acho que teve uma ou duas vezes na história aqui do nosso município que aconteceu isso. Se não me engano, uma vez só. Só uma vez que aconteceu e a gente sabe o transtorno que é isso. Então, nós vereadores, eu falo em nome de todos, não temos essa intenção de travar o município e prejudicar a parte contábil, porque não seria só a Prefeitura, a Câmara também. Porque se um orçamento não é aprovado, a Câmara também, a própria Câmara, ela tem que trabalhar com 12avos. Então, a secretária de Finanças, Eliane, que também é contadora, ficará então à sua disposição para estar falando sobre o orçamento, né,
que é de uma forma geral, nós só falamos de uma fatia do orçamento de 7%, na verdade, né, do orçamento, que dá 1.754.000. Então a Eliane agora tem uma fatia maior, está falando de um orçamento de 41 milhões. É o orçamento que está previsto para 2021. Conforme esse slide apresenta, o valor do nosso orçamento é de 41.927.771.000. Aí eu preferi colocar essa imagem para que as pessoas pudessem visualizar como foi distribuído isso. Tipo, no gabinete ficou o valor de 3.424.339,49 para o gabinete, o valor de 4.507.652,41 para a Secretaria de Administração, o valor de 16.444.786,05 para a Secretaria de Educação, para assistência social ficou o valor de 1.084.250,41. O valor da Secretaria Municipal de Agricultura ficou 1.356.355,95. A Secretaria de Obras ficou orçado o valor de 3.382.148.047 centavos. Para a Secretaria de Cultura, né, Esporte, Turismo e Lazer, ficou o valor de 350.283,21. Para a Secretaria de Saúde ficou o valor de 8.613.703,66. Para a Secretaria de Meio Ambiente ficou o valor de 516.159,56. Houve, como o Eliseu falou, a parte da novidade, a CNM fez um curso e nós participamos do curso, no qual a gente já deixou essa reserva para a Câmara de Vereadores alterar o orçamento no valor de 1,2 da nossa receita corrente líquida do município, que eles podem fazer essas emendas impositivas. Anteriormente não era feito dessa forma, mas a gente fazia um planejamento e a Câmara tinha autonomia de mudar parte do nosso planejamento. E muitas vezes nos prejudicava. Com essa nova visão da CNM, ela nos orientou a deixar uma verba reservada para que os vereadores tenham essa autonomia de mexer no orçamento, mas sem tirar de um lugar e colocar em outro. Então eles simplesmente vão adicionar, ficando assim participativo pela Câmara e no mesmo tempo mantendo os nossos planejamentos que foram feitos pelo Executivo. O valor da Câmara de valor de 1.754.928,54. Então, o total do nosso orçamento ficou bem definido dessa forma que eu expus, para que todo mundo pudesse entender como que a gente olha assim, nossa, o município de Alto Paraíso tem 41 milhões, mas por que não faz isso? Não faz? Mas é dividido conforme legislação também, onde 15% tem que ficar para a saúde, 25% para a educação, e as demais são definidas através das outras secretarias, inclusive a Câmara. Aí eu quero definir para vocês como vai ficar as partes de cada secretaria, o que a gente gasta em cada secretaria. Na Secretaria de Administração, que é no caso a minha pasta, o valor maior é de folha de pagamento, rescisões, encargos. Ele ficou no valor de 2.025.179,17. Eu tenho o valor de despesa de capital de 50 mil, que é investimento. Eu tenho o valor de 10 mil, que vai ficar em regularização fundiária, porque é um projeto que a gente tem de continuar organizando para ter essa regularização fundiária no município. O valor de 180 mil é de valor de continuar amortizando as nossas dívidas. Hoje, nossa dívida do município está em 47 mil, mas devido ao governo ter congelado esse valor, nós deixamos um valor bem maior para ficar numa tranquilidade. E nós estamos, nosso PASEP, que é de 440 mil, que falhou, e nós temos a nossa reserva de contingência, que é de 512 mil reais. Passa para o outro slide. Na Secretaria de Agricultura, ficou definido assim, despesa de capital, que no caso é um investimento da Secretaria, que você pode comprar material permanente ou obras em andamentos, ficou no valor de 45 mil. De manutenção, que é como eles explicaram, que envolve folha de pagamento, aquisição de material de consumo, prestação de serviço, toda essa parte, nós ficamos no valor de 932.355,95. E o valor de
de despesa de capital 379 e o valor de folha ficou em 932, o valor da despesa de capital 45 mil e o valor de manutenção 379 mil. Só lembrando, Eliane, pegar uma parte na parte de capital. De repente muitas pessoas falam, mas por que só 45 mil reais para agricultura capital? Embora seja só orçamento, mas a agricultura ela recebe convênios. Isso aí, no caso, entraria como contrapartida. Já como contrapartida. Então hoje nós temos, a maioria dos nossos maquinários do município vem o nome da agricultura. Para carregadeira, os tratores. Através de emendas, né? Tudo através de emendas parlamentares. Então por isso que o município não precisa deixar tanto orçamento com receita própria para adquirir bens permanentes. Então seria na questão da parte imobiliária. Imobiliária ou uma contrapartida de convênios, né? Então o valor ele não é pequeno, é um valor suficiente que mantém a agricultura, até porque a agricultura, essa parte maior de gastos com tratores, caminhões, para carregadeira, isso aí tudo é conseguido, graças a Deus sempre vem tendo o município vem conseguindo através de emendas parlamentares pelo governo federal e estadual, então por isso não tinha necessidade de deixar um valor maior na parte de capital. A Secretaria de Obras ficou, a manutenção dela ficou no valor de R$ 1.185.500, sendo 320.865,24 de despesa de capital, que entra obras, instalações e material permanente. Nós temos o FITA, que eu tenho como orçar o FITA dentro do orçamento, porque é um convênio estadual e permanente praticamente dentro do nosso orçamento, né? Ele ficou em 522 mil. Nós, de folha de pagamento na Secretaria de Obras, nós vamos gastar o valor de 899 mil provisionado. Então, o orçamento da Obras, eu creio que também ficou um bom orçamento, porque aí vai entrar as nossas receitas para também receber convênios, que eu já deixei uma contrapartida boa, tanto na manutenção como na despesa de capital. Pode passar outra secretaria. Essa é a SEMA, e nós vai ficar no valor de manutenção. O que é essa manutenção? Eu expliquei, eu vou reexplicar de novo. É a parte que envolve para que a secretaria possa trabalhar, que é material de consumo, material de expediente, prestação de serviço. Todo o poder de aquisição do município está ali na manutenção. De folha de pagamento. Folha de pagamento meu vai ficar no valor de R$ 504.159,56 e a minha manutenção no valor de 350 mil. 351 mil, tá sem nós. 351 mil. E despesa de capital só o valor de 2 mil. Exatamente isso como o Eliseu falou, porque é um valor menor que a gente utiliza para contrapartida mesmo de convênio. A Secretaria de Setor, valor nenhum. A Secretaria Setor, ela passa lá para frente e deixa ela para depois. Tá. Na Secretaria de Saúde, o valor do orçamento da Secretaria de Saúde ficou um valor de R$ 8.409.703,66. Aí eu fiz esse slide de uma forma que eu pudesse apresentar para as pessoas saberem como que é dividido isso daí. Dos 8 milhões, 5 milhões 694, 875 e 14 são de recurso próprio. Aplicando um valor que é de obrigação do município é 15%, mas já programamos no nosso orçamento 18,88%. Ou seja, nós estamos cumprindo a obrigação, mas ao mesmo tempo já tentando investir maior. Porque a Secretaria de Saúde é uma secretaria que sempre precisa e tem que estar investindo, porque há mudanças, nem o caso de pandemia nesse ano foi. Então sempre nós temos que estar, e o município sempre investe maior do que os 15%. Geralmente nós chegamos em torno de 18% a 20% mensal. E de atenção básica nós ficamos no valor de 1.078.000. Do recurso do bloco de média e alta complexidade nós temos o valor 448.000. Na vigilância sanitária nós temos o valor 284.828,52. E na assistência farmacêutica no valor de 200.000. Isso daqui, cada bloco desse que eu falei tem folha de pagamento, cada bloco desse tem manutenção, cada bloco desse tem compra de medicamento, tem compra de prestação de serviço. Então, cada bloco desse tem as suas despesas específicas, né? Mas dessa forma eu achei que dá para dar uma visão maior e no mesmo tempo mais fácil da gente compreender, né?
Agora eu vou entrar dentro do recurso próprio da saúde, que eu quis, já que é um valor alto, eu quis abrir um slide só para me explicar essa parte do recurso próprio. Então, de folha de pagamento no recurso próprio, nós ficamos em 4.593.566,82 de folhas, encargos e rescisões. Nós temos também aquelas contratações temporárias, tudo entra aí dentro, né? A plantonista, então tudo entra nessa parte aí. As despesas de capital nossa, nós ficamos no valor de 115.208,32. De manutenção, 928 mil. Aí nós temos também um valorzinho separado para o Conselho Municipal de Saúde, que é de 17.100. E o consórcio intermunicipal, que nós também é dentro do recurso da Secretaria de Saúde, é 216 mil específico para ele. Eu acho que ficou bem claro neles, como a gente utiliza o recurso próprio dentro da Secretaria de Saúde e como a gente pode se ver também. O valor maior é igual vocês explicaram, folha, encargos, rescisões, né, e contratações. Então esse é o nosso maior valor. Praticamente 50% do orçamento da saúde. Exatamente. De 8 milhões, 4 milhões é só para Exatamente. No bloco de atenção básica, nós temos o valor de 1.911.000, sendo o valor de 1.620.000 de folhas, encargos e rescisões, de manutenção 286, de recurso vinculado, e de despesa de capital, recurso vinculado também, né, porque é a atenção básica, R$5.000. Então, para vocês verem que é como a gente falou, geralmente a maior fatia fica em folha de pagamento, né? Então a gente tem que ter um cuidado para a nossa folha sempre estar num equilíbrio para que o município possa pagar todos os servidores, mas ao mesmo tempo não deixar de apresentar os trabalhos que forem necessários dentro da Secretaria de Saúde e dentro de qualquer outra secretaria. Aqui nós temos 3 blocos, o bloco de assistência farmacêutica, de vigilância e o MAC. Dentro do bloco de assistência farmacêutica, eu tenho o valor de 200 mil, que ele é só utilizado para manutenção, que é aquisição, prestação de serviço. Então ele é só para esse tipo de coisa, ele não vai, né? O bloco de assistência farmacêutica, ele não tem folha de pagamento. A vigilância, nós temos o valor de 284.828,52, nós utilizando o valor de 250.828,52 para manutenção geral do bloco de vigilância, e sendo o valor de despesa de capital de 34 mil. Esse valor da vigilância é um valor vinculado, então ele tem as determinações do que a gente pode comprar, do que a gente pode gastar, ele não é um valor livre, ele é um valor vinculado, né? E nós também temos o bloco do MAC, que é um recurso vinculado também, tem todas as definições para que pode ser usado, e o valor dele é específico, ele não tem, nós em Alto Paraíso nós não temos folha de pagamento dentro do MAC, então ele fica totalmente para suporte da Secretaria de Saúde em prestação de serviço, né? Então fica voltado à prestação de serviço no MAC. É prestação de serviço dentro da área da saúde? Dentro da área da saúde. O meu ficou faltando só qual que eu tenho que explicar? A educação. A educação é a secretaria que tem visivelmente o maior recurso. Mas, infelizmente, quando você esmiuça o recurso da Secretaria de Saúde, de Educação, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente trava muitas coisas, porque o valor dela é alto. Mas na hora que você fecha certinho as coisas, a gente vê que o valor dela tem... A nosso erro ali de margem tem que ser muito pequeno, porque senão a gente não acaba não conseguindo fechar todo o serviço da educação. A despesa de capital da educação, nós temos o valor de 56.840, porque igual nós falamos, geralmente o município precisa de transferências, convênios, porque por si é recurso próprio mesmo, a gente não sobrevive, né? A manutenção da secretaria é no valor de 1.574.000, sendo que aqui tem folha de pagamento, né? Nós vamos aplicar o valor projetado, tá, para aplicar o valor de 26,79, ou seja, acima do percentual obrigatório, que é de 25%. Nós temos a previsão de aplicar 26%, mas geralmente a gente aplica mais, de 26%, a gente aplica 27% até 28% aqui no município. Sendo esse valor, o valor de recurso próprio da nossa folha de pagamento, para vocês terem uma noção, só no recurso próprio,
a nossa folha chega a R$ 1.689.890,66. Aí nós temos o transporte escolar, porque esse aqui que eu estou passando, dos 16 milhões, só o recurso próprio. Só estou abrindo o recurso próprio, né? Aí tem o transporte escolar, que o município tem previsão de gastar em recurso próprio R$600 mil. Então, os 16 milhões está bem claro como que a gente vai fazer. 1.688.000 para a folha, transporte escolar 600 mil, manutenção 1.574.000, que no caso é todo o suporte da Secretaria Trabalhar, né? Que é a contrapartida da merenda, que é a prestação de serviço, que é o pagamento de luz, água, telefone, funcionário. Então, toda a manutenção está no valor de 1.574.000. Aí nós temos, eu fiz um slide especificamente para o Fundeb, porque o Fundeb é um programa voltado à educação específica para professores, né? E o valor dele é obrigatório você investir um percentual específico. Teve umas novas legislações que talvez o Fundeb vai de 60% vai ter que passar de 75%, então eu já me antecipei, já deixei que a gente atenda isso daí sem ter outras tramitações ou remanejamento, então eu já deixei no orçamento específico essa parte. A folha de pagamento nós vamos aplicar 75% do Fundeb, 75,77, sendo o valor de R$ 8.603.668,44. Em transporte escolar foi provisionado o valor de R$1 milhão. Na despesa de capital, 40 mil. E a manutenção da educação dentro do Fundeb vai ficar no valor de R$1.150.000. Esse valor. Então eu preferi fazer dessa forma para que as pessoas pudessem ver como que a gente faz a distribuição no programa, né? Só comentando assim, quando a gente estava lá na educação, era recurso próprio, né? Recurso próprio. Aqui eu fiz só para a Fundeb. Recurso federal. Isso, esse Embora, é recurso vinculado. a própria Câmara Federal, né, aprovou agora a questão do Fundeb permanente, né? Graças a Deus. E os próximos gestores vão poder respirar um pouco. Respirar. Né? Porque esse aumento, o Fundeb, ele pega a parte geral. Tanto para aplicação de folha, mas exclusivo dentro da educação. Então, não sei se vai conseguir respirar muito ou se vai tampar algum buraco de algumas coisas que ficou. Porque, na verdade, se chegasse a cair o Fundeb, a educação não tinha pagamento de professores, né? Não havia possibilidade de fazer pagamento de professores. Então, na verdade, eles não teve outra opção e, graças a Deus, essa lei foi fixa. Foi aprovada, né? E acho que vai ser aumentado gradativamente, né, por ano. Cada ano vai aumentar uma porcentagem, que eu não me recordo agora. Mas já foi aprovado pela Câmara Federal. E aí tá, a recomposição a gente de 60% que a gente geralmente aplica, ou 65%, já nós passamos para 75%. Aqui eu tenho 4 programas, que é o PENAT, o Salário Educação e o PENAF, são 3 programas. O PENAT ele é para transporte escolar, é uma ajuda no transporte escolar. Posso pagar transporte escolar com o PENAT, então o valor dele do transporte ficou em 169.432 e o valor de manutenção 208 e o valor geral do programa é 208 mil. Só que aí eu posso comprar peças, muitas vezes para ônibus, alguma coisa assim, mas geralmente o valor maior a gente utiliza em transporte escolar. No salário educação eu posso pagar transporte escolar, que nós já deixamos definido o valor de R$ 127.072,78, despesa de capital de 70 mil, que há muitas obras, há muita escola, então há sempre uma reforma, há sempre uma adaptação, né? Então a gente tem que estar sempre, então a gente tem que ter esse valor maior na despesa de capital que eu possa atender, né? Alguma coisa, alguma manutenção básica, pequena, né, que a gente consegue fazer. E a manutenção do salário de educação também ficou no valor de R$ 316.552,40. E é um grande suporte para a educação, é o salário de educação. Aí nós temos a merenda nossa de recurso próprio, que é de 160 mil. Entrou lá no recurso próprio no início do slide. O valor é de 160 mil de contrapartida que o município dá. Aí o valor que o governo federal passa para a gente é no valor de 146.092. Então junta-se as duas fontes e fazem a merenda escolar do município, né? Para vocês verem como o valor do município é bem maior do que o valor do que é recebido, né? Então, e geralmente ainda
a gente ainda sempre dá um recursozinho extra para socorro das escolas, né? Além da contrapartida. Além da contrapartida, a gente sempre dá esse socorro, um recurso extra. Extra da educação, né? Fora da educação. Lembrando assim, Eliane, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Contrapartida quer dizer que quando o governo vai mandar um recurso para aquele determinado fim, o município também tem que entrar com uma parte, né? Só para as pessoas entenderem. Verdade. Aí, Isso. Então seria isso a audiência pública, né, do orçamento para 2021, mas antes de mim fazer um encerramento geral, gostaria de passar a palavra para vocês de novo, para vocês também fazer um agradecimento e encerramento. Né? Eu queria dizer assim, para quem está nos assistindo, acho que não são muitas pessoas, mas nós também estamos aqui disponíveis para poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, né? Até porque o intuito dessa audiência é para que haja participação popular. E nós estamos aqui disponíveis para qualquer questionamento, qualquer dúvida que tenha ficado. São poucas pessoas que estão assistindo. Infelizmente, a gente ainda não tem aquela cultura da sociedade nossa de participação nessa parte do planejamento. Mas os poucos que estão nos acompanhando, se tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui disponíveis. Vamos ficar um pouquinho aqui ainda. É verdade. O executivo ele fez a live, ele fez também a audiência. Tivemos poucas participações, fizemos até uma enquete. E, infelizmente, nós não nos preocupamos muito com isso. Não é só o Trás, não. É típico do Brasil, né? Mas só que quanto mais a gente voltar da área das políticas públicas, mais a gente entendemos aonde, como é feito, né, a separação dos recursos, como é investido, porque tudo tem uma obrigatoriedade, não é um recurso livre. Geralmente tudo tem uma obrigatoriedade que a gente tem que cumprir, né, Eliseu? Parece-se um valor de 41 milhões muito grande, mas aí quando você começa a repartir os valores obrigatórios, então já podemos ter uma visão que o recurso próprio ele é bem pouco, bem escasso. E os recursos vinculados, eles já são um objetivo específico, você não pode mudar eles, ele já vem para atender aquela situação. Então, aí cabe-se a gente analisando o orçamento e vendo que não é tanto valor alto assim, devido à objetividade de cada programa que tem que ser realizado, né? Eu também estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida referente ao orçamento, estou aqui para esclarecer. Então seria isso, é uma pena que a gente gostaria de estar fazendo isso uma forma, audiência pública, tipo, por que não no auditório da prefeitura, no auditório da Câmara, mas a gente sente muita falta das pessoas até numa apresentação online, muitas pessoas não têm esse tempo disponível para estar assistindo, ou talvez até não tenham interesse. As audiências que já foi feita de várias vezes também, durante o dia, não houve muita participação da população, durante a noite também não houve muita participação da população. É uma coisa importante, porque essas apresentações é o que vai ser feito pelo próprio gestor. Inclusive, nesse período de campanha, seria bom que os próprios candidatos a prefeito, principalmente, né, acompanhassem um pouco a questão orçamentária. Porque muitos candidatos a prefeito podem fazer algumas promessas nos palanques que não vão conseguir cumprir. Porque na verdade, ele vai pegar um orçamento que nós já elaboramos. No primeiro ano de mandato, é um orçamento que já foi planejado no ano anterior, na gestão passada, né? Exatamente, porque esse orçamento, agora é lógico que vai estar na mão da Câmara, pode sofrer algumas mudanças, algumas emendas, os vereadores têm esse poder de colocar essas emendas, então já fica esse convite aberto para a população, os ouvintes que estiverem nos ouvindo, pode estar procurando a sala da Comissão de Orçamento e Finanças, porque pode ter sugestões, a gente dá tempo de ter sugestões. A pretensão é que, passando terça agora na outra, coloque-se o orçamento em votação, da primeira votação. Então, enquanto não faz a primeira votação, fica aí aberto. Qualquer pessoa da parte interessada, algumas lideranças, por que não até os próprios pré-candidatos a prefeito, pode estar procurando e dá tempo ainda de fazer algumas sugestões. Mas, de antemão, queria agradecer toda a estrutura da Câmara, que em nome da secretária-geral Gislaine, que fez toda essa organização, o Silvério, o Tony, que sempre está presente na parte da mídia. O presidente não pôde estar presente também, o presidente da Câmara, porque está em serviço, né, em Porto Velho. E de antemão, muito obrigado, Eliane, por ter participado mais uma vez dessa apresentação do orçamento. A Mônica, que é a contadora da Câmara. E muito obrigado a todos vocês.